Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde. Mais uma vez, nós estamos aqui nas nossas videoaulas, né? Estamos quase terminando o livro do primeiro bimestre, primeiro módulo. Demorou, mas conseguimos, né? Com as nossas aulas online, eu estou tentando ir mais devagar para a gente poder não só ter a matéria, mas como a gente entender de verdade a matéria. Então eu tô passando bastante exercícios, atividades no plural, pra gente não perder a nossa linha de raciocínio, né? O importante não é o tempo que a gente demora pra fazer, mas sim aprender do jeito certo, né? Não adianta correr, vocês estão em casa, a gente infelizmente não tá podendo ter esse contato, mas então não adianta correr, né? Mas tá dando certo. Hoje a gente vai falar do nosso capítulo 7 do livro de língua portuguesa. E o capítulo ele é bem tranquilo, nós vamos conseguir terminar ele hoje, né? Vamos falar de todos os assuntos que abordam esse capítulo. E na semana que vem a gente vai terminar de fazer algumas atividades que vão ficar faltando, porque mesmo que seja um capítulo fácil, né? Um capítulo gostoso de fazer, são muitas páginas, e aí a gente vai deixar algumas páginas para terminar na semana que vem, mas a gente vai fazer a maioria hoje. Vamos abordar os assuntos que vão falar nesse capítulo, tá? O capítulo ele começa falando sobre cartão postal na página 138. Abre aí o seu livro na página 138 para a gente poder ver as características de um cartão postal. Talvez você não conheça um cartão postal, porque hoje em dia ele não é tão utilizado como ele era antigamente. O cartão postal ele é da mesma época do que a carta, né? A gente também não usa tanto a carta assim hoje em dia. Hoje em dia a gente usa mais o e-mail, né? Mais as mensagens instantâneas com a chegada da internet. Mas o cartão postal ele é importante e os livros eles ainda abordam ele, porque ele tem algumas características peculiares que parecem com a carta, né? E é bom pra gente conhecer, né? O cartão postal ele era usado quando as pessoas iam viajar e mandavam cartões postais com a foto e contando uma breve experiência da sua viagem para os familiares, para os pais, para os amigos. E a gente usava o cartão postal nesse sentido, né? Nesse contexto. E o cartão postal, como eu falei, ele tem algumas características, né? Nós vamos falar sobre esses dois assuntos. A gente começou pelo cartão postal. Como eu falei, na página 138 do livro de vocês, vai ter um cartão postal. E aí eu até vou abrir o meu livro aqui também, pra gente poder ir vendo junto, né? Uma menina mandou um cartão postal para os pais dela. E nesse cartão postal a gente consegue perceber as características que eu falei que o cartão postal ele tem, né? Que são dele. É parecido com a carta, né? Mas é um texto mais curto, bem mais curto que a carta. Mas a gente consegue ver algumas características da carta no cartão postal. Prestem atenção aí, ó. No texto que a menina escreveu na página 138, ela vai começar o texto com a apresentação. Ela vai colocar o nome dela e vai se apresentando para começar propriamente dito o seu texto, a mensagem que ela quer passar com aquele cartão postal. E aí, como eu falei, o cartão postal, a mensagem é curta, porque ele vai mostrar. O cartão postal ele vai falar mais sobre, como eu falei, um ponto turístico, pode ser, né? Uma viagem que você faça. E aí a pessoa mandava uma foto e um pequeno texto. Conheci Veneza hoje. Ai, meu sonho. Conheci Veneza, a cidade é linda. Olha essa foto que eu tirei. E aí bota a foto. E depois desse pequeno texto, tem a despedida, com amor, com carinho, atenciosamente, mas geralmente é uma saudação mais afetuosa, porque a gente não vai mandar cartão postal para um desconhecido, não é verdade? Cartão postal a gente manda para amigo, para pai, para mãe, para parente. Então a despedida ela é mais afetuosa, né? Então a gente bota com carinho, né? Com amor e bota a despedida, né? O nome da pessoa novamente
para dizer que é ela que está mandando aquele cartão. E aí, uma outra característica que tem na carta, no cartão postal, é o remetente e o destinatário. Vocês lembram disso? Ó, o remetente é quem envia o cartão postal ou a carta. A gente vai chamar ele de remetente, quem envia, quem está enviando. E o destinatário é quem vai receber aquele cartão postal ou aquela carta, né? Ele se chama destinatário, porque é o destino, né? Vamos fazer esse link pra gente não esquecer? O destino daquela carta, o destinatário daquela carta, e aí o nome da pessoa para quem a gente vai enviar aquele cartão postal ou aquela carta. Tudo bem? Cartão postal é bem fácil, como eu falei, esse capítulo ele é bem tranquilo. É um capítulo muito gostoso de trabalhar, queria muito estar trabalhando ele com vocês em sala, mas como a gente não pode, vamos continuar. E aí o livro, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre remetente, destinatário, e vai mostrar as características do cartão postal e vai aproveitar esse gancho para falar sobre concordância verbal e concordância nominal, né? Que é o assunto do capítulo 7. Concordância verbal e nominal é muito fácil, gente, não é difícil. A gente vai ver esse tema no nosso livro mais pra frente, lá na página 142 e 143, é onde o livro vai explicar melhor sobre concordância verbal e concordância nominal. Eu vou apagar o meu quadro para eu dar exemplos para vocês de onde acontece a concordância verbal e aonde acontece a concordância nominal. Um minuto. Eu vou começar falando da página 142, que fala da concordância nominal. Concordância nominal. A concordância nominal, ela acontece quando há concordância entre o substantivo ou adjetivo ou pronome ou artigo. Lembram dessas nomenclaturas? Vamos lá, ó. Artigo. Lembram do artigo? O, as, os, as, uma, uns, umas. Lembram? Pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembram do pronome? Tem também o adjetivo. Lembram do adjetivo? É o que dá qualidade, né? Uma característica para alguma coisa. Ou pode ser também substantivo, o substantivo. O substantivo é o que a gente nomeia, lembram disso? Tem substantivo próprio, comum, concreto, abstrato. A gente tem que saber primeiro o que é, né, a função dos nomes para a gente poder entender melhor. Então, a concordância nominal ela vai acontecer quando há concordância entre o substantivo e o artigo, ou o pronome, ou o adjetivo, tá? E aí é super fácil, olha só. Como eu falei, substantivo é o que nomeia as coisas, né? Pode ser próprio, pode ser comum, pode ser substantivo abstrato, pode ser um substantivo concreto. Eu vou botar um substantivo próprio. Amanda. É um substantivo, né? Amanda é lindas. Vamos analisar essa frase. Amanda é lindas. Amanda é uma pessoa só, né? Um substantivo simples. Não é Amanda e Júlia, é só Amanda. Amanda é uma pessoa. Amanda é lindas. Esse lindas é um adjetivo. O adjetivo ele tem que concordar com o substantivo para a gente poder ter uma concordância nominal. Nesse caso, não está concordando, porque para a frase ficar
certa deveria ser: a Amanda é linda, não lindas. A Amanda não tá no plural, né? Pra gente botar um adjetivo no plural na nossa frase. E a concordância nominal, ela vai nos ajudar a exatamente isso, a fazer a nossa frase, nosso texto, ele ter sentido. Não sei se vocês já viram algumas pessoas que elas falam frases mesmo, conversando, né, normalmente, e não conjugam, né, o verbo corretamente, não falam a frase corretamente, porque essa pessoa não aprendeu sobre concordância nominal e concordância verbal. Ajuda no nosso modo de falar, né? E isso é importante para nossa fala e para nossa escrita, né? Porque se vocês não tivessem tido aula de concordância nominal, vocês poderiam escrever que a Amanda é lindas. Qual o problema, né? Não sei se tá certo ou se tá errado, então eu posso escrever do jeito que eu acho que tá certo. Mas, como nós estamos tendo essa aula hoje, agora vocês sabem que é errado, né? Eu dei um exemplo com um adjetivo, vou dar um exemplo agora com um artigo. Vamos usar os, as, vamos lá. Vou dar um outro exemplo para vocês. Porque no nosso livro vai ter uma ou duas páginas de atividade sobre isso, né? Então, pra gente ir exercitando antes de vocês fazerem a atividade. Deixa eu pensar. Sim. O abelha. O substantivo, ó, abelha, tá dando nome a alguma coisa. Tá concordando com o artigo o? É o abelha? Tá certo, quinto ano? Não, né? É a abelha. E aí a gente aprende a usar o substantivo com o artigo lá atrás, lá no segundo, terceiro ano, que a gente vê os artigos que acompanham os substantivos femininos e os artigos que acompanham os substantivos masculinos, né? Os femininos e os masculinos. Esse artigo o, não pode acompanhar abelha, porque abelha é um substantivo feminino. E aí tem que ser acompanhado por um artigo feminino, que poderia ser uma, as ou umas, né? Se fossem abelhas. Também não estaria certo se a gente colocasse uma abelhas, porque não ia concordar. Teria que ser umas abelhas. Não é difícil essa parte da concordância, a gente tem que ter muita atenção na nossa fala e atenção para o que eu falei. O substantivo, ele tem sempre que concordar na concordância nominal, né? E na vida. Ele tem que concordar com o artigo, com o pronome e com o adjetivo, ok? Agora vamos falar um pouquinho de concordância verbal. Vou apagar aqui meu quadro. É a mesma ideia, a gente continua falando sobre concordância, só que agora a gente vai falar sobre verbo, né? Nós falamos sobre nome, né? Nominal, sobre o substantivo, e agora nós vamos falar do verbal, vamos usar o verbo aí para concordar. Vamos lá. Na concordância verbal, o sujeito, lembram do sujeito? Sujeito e predicado? Então, o sujeito, ele vai ter que concordar com o verbo, e o verbo vai ter que concordar com o sujeito. Tem que ter essa concordância entre um e outro. Vamos aos exemplos, olha só. Deixa eu botar aqui. Tá? O sujeito vai ter que concordar com o verbo. E aí um exemplo legal que eu anotei pra vocês é... Na verdade, eu vou escrever uma frase e aí a gente vai analisar ela junta, tá? 1 minuto. Escrevi minha frase, ó. Eles fez a mala. A gente tá conversando, né? Estamos em sala de aula novamente, depois do isolamento. E a gente começa a conversar, eu falo, eles fez a mala. Aí você olha assim pra mim e fala, acho que essa frase que a tia Amanda falou não tá tendo sentido não. Eles fez a mala? Por que que a gente estranha, quinto ano? Porque
o sujeito, que é o eles, não está concordando com o verbo, né? Que é o fez, do fazer, né? O verbo fazer. Não está concordando. E aí a gente tem esse estranhamento quando a gente ouve, né? Por quê? Porque não está concordando. Como é que seria o certo nessa frase? Vamos lá. Como é que vocês mudariam, o que vocês mudariam para fazer essa frase ter sentido e haver a concordância verbal? Pensem aí. A gente poderia mudar o sujeito, né? Ao invés dele ser no plural, pode ser no singular. Ele fez a mala. E aí a minha frase volta a ter sentido. Deu pra perceber isso? Vamos fazer uma outra frase, ó. Aí agora fica certo, ó. Ele fez a mala. O meu sujeito, ele está concordando com o verbo. Fez a minha frase ter sentido e houve uma concordância verbal. Conseguiram pegar isso? Vamos fazer mais uma frase. Mais uma, só pra gente... Só pra fixar melhor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma frase que eu escrevi. Ah, essa aqui é legal, ó. Vamos ver essa frase. Nós enviei uma carta. Nós, né? Nós enviei uma carta. Tá certo. Vamos parar pra analisar essa frase. Não, né? Tá errado. Por que tá errado? Porque o meu sujeito, que é o nós, não está concordando com o verbo. Lembra do que é verbo? Uma ação, um fenômeno da natureza. Então, o verbo aqui, enviar, né, do enviei, não está concordando com o meu sujeito. E aí, pra gente fazer a nossa frase ter sentido, para haver essa concordância, a gente pode mudar o sujeito ou até mesmo mudar o verbo. Mas aqui nesse caso eu vou mudar o sujeito. Qual sujeito vocês acham que a gente pode substituir esse nós, né, por um pronome? Pra gente poder ter sentido, pra nossa frase ter sentido. Pensem aí. E aí, a gente pode substituir o nós por eu, né? Eu enviei uma carta. E aí a minha frase passa a ter sentido, passa a ter a concordância verbal. Vou apagar aqui o nós e vou botar eu. Eu enviei uma carta. Minha frase teve sentido. Viram como é fácil? Não é difícil, tá? Como eu já disse pra vocês, esse capítulo do livro, capítulo 7, é um capítulo muito gostoso pra gente fazer. As atividades não são difíceis e eu vou colocar no portal as atividades do livro que nós vamos fazer sobre esse assunto. Espero que vocês façam as atividades, espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Se você não entendeu, vê esse vídeo de novo, né? Ele fica disponível no plural para vocês para sempre, mesmo que não apareça ali como vídeo novo, né? Uma aula nova, material novo. Se você procurar no plural, nos materiais antigos, você consegue acessar esse vídeo novamente. Faça isso não só com esse, mas com todos os outros, para vocês poderem fixar melhor as atividades e os conteúdos. Tá bom, quinto ano? Um beijo pra vocês. Vou colocar no portal as atividades pra vocês fazerem. Não deixem de fazer. Um beijo e bom final de semana pra vocês.